Boa noite. Eu tenho 70 anos, uns mais de 40 ligado à automobilística, continuo trabalhando em piso de fábrica. O que me levou a fazer esses trabalhos é o alarde com que nós estamos vivendo nesse momento. O presidente falou que a imprensa está em extinção, e eu diria que ele quase que acertou, não está em extinção não, está em mutação. Então, eles não entenderam, mas nós que trabalhamos, que fomos enrolados a vida inteira, não aceitamos mais isso. Na frente de uma televisão tem idosos, tem criança, então pânico, desespero, dependendo do nível cultural das pessoas, eu acho que isso é péssimo. E para combater isso, nada melhor aquilo que eu fiz a vida inteira nos últimos 20, 30 anos. Gráfico, gráfico, gráfico. Se você tem mais dados, você fica mais técnico. Se você fica mais técnico, você é menos político, mais justo, menos sujeito a erro, menos populista e mais estadista. Esse mais com menos. Se você trocar o sinal, menos dados, menos técnico, mais político, menos justo, mais sujeito a erro, mais populista e menos estadista. Então, a minha vida se resumiu a isso daí nas últimas 3 décadas. Aqui eu vou falar sobre o Covid. Eu gosto de outras áreas na área social, mas vamos falar porque está muito escandaloso. Você tem um processo aqui onde o Covid começa, só vai e acaba. Tem início, meio e fim. Os números não são absurdos. E você tem a mesma maneira de ver isso aqui, ó, passando em forma de escândalo. Você tem o início, a escalada e o teto ou o platô. Então, esse gráfico tem início, meio e fim, e esse aqui, ele nasce, sobe que nem um louco e vai parar lá em cima. Esse aqui é que a imprensa gosta. Agora, olha como nós vamos mostrar esses dois, a mesma coisa agora, ó. Aqui, ó, aqui são os casos. Hoje teve 69 mil casos, 65 mil curados, 1.595 óbitos. Aqui já tem informação boa, que é os curados, lá para o mês de maio, junho, os curados estavam para trás, já está empatado. Os curados devem passar à frente a hora que a gente virar isso. Então, o que você está vendo aqui é a mesma coisa. Aqui eu ponho os 27 estados, só que vai somando, 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 somando. Esse gráfico, depois ele vai ficar reto. Eles vão perder a força. Mas aqui eu falo em 1.500 óbitos, 1.300, 1.200. Aqui eu falo em 80, 90 mil. Tem diferença? Lógico que tem. Agora eu pego esse e esse mostro individual. Aqui, ó, nós começamos março, abril, maio, junho. E aqui eu fiz uma linha tracejada mostrando que vai ter um teto aqui e depois nós vamos cair. Aqui é os 27 estados. Aqui ó, já dá para ver alguns itens a mais que eu vou falar. Cada 2, 3 dias eu faço uma gravação. Você pega os primeiros 7 estados que saíram na frente, São Paulo, Rio, Ceará, Paraná, Maranhão, Amazonas e Pernambuco. É o pessoal das festas de fevereiro. Preste atenção que ele inicia no ângulo de uns 20 graus aproximadamente. Sobe para uns 40 graus e depois vai a quase 60 graus. Aqui, nesse bloco, tem mais ou menos 100 milhões de brasileiros. O segundo bloco é o do azul. Ele tem em torno de 50 milhões. Ele começou a subir com um mês de atraso em relação aos outros. Por isso que as medidas a nível de país, lá no início, lá em março, abril, aquele pânico, não foi muito correto, ao meu ver. Por quê? Porque você tinha um lote na frente, teve o segundo time, tem o terceiro time aqui, ó, que também tem 50 milhões, tem 10 estados aqui, depois tem o quarto time aqui. E aqui você já começa a ver algumas situações interessantes. Aqui você nota que 3 quebraram aqui, existem quebradas. Quando eles quebram, eles mantêm, é difícil mudar. Aqui, ó, houve uma quebra aqui também, uma abertura aqui. Aqui no preto, vários subiram, 2 não subiram. Então, à medida que eu for gravando, eu vou informando. E aqui é o de óbitos, né? Você tem os Estados Unidos para ter uma referência, você tem a Espanha e a Itália. Nós somos 3 a 4 vezes maior do que eles.
Eles no pico tiveram quase 1.000 mortos, nós, ao que tudo indica, estamos no pico, com 1.200, 1.300. Esse número de hoje aqui, ó, não é real. É real, mas não é verdadeiro, porque São Paulo não lançou ontem. Então, se você tirar o de São Paulo de ontem, desses 1.600, 1.595, ele vem para 1.200. Mantém isso aqui. Os picos embaixo aqui são os fins de semana, né? E a parte de cima é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Boa noite.